escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, achar lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Prezada igreja, meus irmãos, minhas irmãs, hoje é 11 de março de 2018, domingo pela manhã, chuvoso. Estamos aqui reunidos, os oficiais da igreja, para tratarmos de assuntos da obra de Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, 2 Timóteo, a minha Bíblia, por favor, a minha Bíblia, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. De 1 a 15. 2 Timóteo 2, de 1 a 15. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A igreja pode participar. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel,
não pode negar-se a si mesmo. 14, irmãos. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e senão para a prevenção dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glorioso Deus, eu te dou graças, Senhor, por esta oportunidade, Jesus amado, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó meu Deus, de meditarmos na tua santa e bendita palavra. Fala conosco, Senhor, e nos instrui dentro da tua vontade. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Peço aos amados obreiros que preste bastante atenção. Essas instruções bíblicas nos faz muito bem. Glória a Deus. Meu filho, coloca o ventilador, por favor. Características do bom obreiro. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, evangelista, ele dá estas instruções. E que com base neste texto, eu tiro algumas características importantes para o bom obreiro. Primeiro, meus irmãos, o bom obreiro teme a Deus acima de qualquer coisa. Obreiro, para ser bom, ele precisa ter temor a Deus. Coisa triste, meus irmãos, é um obreiro sem temor. É um obreiro carnal. É um obreiro maligno. É um obreiro que só atua para atrapalhar. Que Deus nos guarde disso. Eclesiastes 12, versículo 13. Glória a Jesus. Aqui diz a preciosa palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, esta palavra, 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Meus irmãos, o temor a Deus é parte fundamental da vida de um obreiro. É o temor a Deus que faz o obreiro, o líder, ser fiel. Faz o líder, o obreiro, dedicar. É o temor a Deus que faz com que o obreiro, o líder, use as suas forças, sua capacidade, apenas para ajudar. Em segundo lugar, o bom obreiro se compromete a ser fiel à liderança pastoral, às doutrinas e os estatutos da sua igreja. A igreja do Senhor, para ela ir bem, ela precisa ter normas, ela precisa ter princípios, ela precisa ter ensinamentos que devem ser cumpridos. E os primeiros a cumprir devem ser os obreiros. Aos Hebreus 13, versículo 17, assim diz a palavra do Senhor para nós. Aos Hebreus 13, 17. Estamos estudando sobre as características do bom obreiro. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, meus irmãos, a obediência do obreiro, às normas, aos estatutos, à liderança pastoral. Nessa minha lida ministerial de 40 anos, já vi tanta gente com potencial,
com condições de fazer um bom trabalho, ter uma boa história, afundar, porque entrou pelo caminho da discordância, do contra, da desobediência às normas. E isso, irmãos, na obra de Deus não prospera. Em toda a Bíblia, eu nunca vi uma pessoa que entrou por esse caminho e prosperou. Então eu aconselho aos irmãos, essa parte aqui é muito importante, ser fiel. O obreiro fiel à sua igreja, ao seu pastor, ao seu Deus, às normas, é um ponto muito importante. Em terceiro lugar, o bom obreiro não fica envolvido em fofocas, nem em panelinhas. Eu quero dizer aos irmãos que vou gastar todas as minhas forças para quando eu passar, eu deixar esta igreja com uma característica, meus irmãos, que eu acho muito importante, uma característica de uma igreja curada com relação a isso. Nós não vamos permitir essas coisas em nosso meio, porque isso atrapalha, mata a obra de Deus. Panelinha, fofoca, disse-me-disse, calúnia, falar por trás. Não é que nós queremos uma igreja de alienados, de robô, de fantoche. Não. A igreja do Senhor Jesus, ela é feita de gente inteligente, criativa. Mas, se eu ou você tem alguma coisa contra alguém, vamos a ele, a pessoa. Meu irmão, eu não sei se eu entendi errado, se foi isso mesmo. Se eu entendi errado, irmão, me explique. Se foi isso mesmo, eu não concordei. O irmão fez assim sobre mim, o irmão falou assim sobre mim. E aquela pessoa ter a humildade de dizer: irmão, foi isso mesmo. Pois é, irmão, eu fiquei sentido, eu não gostei. E ali os dois se entenderem e perdoar. E acabou ali o assunto. Glória a Deus. Nós vamos, irmãos, clamar o sangue de Jesus e matar na raiz este mal em nome de Jesus. Vai ter que sair esse mau costume, ou então sai o mau costume com pessoa e tudo. Mas nós não vamos permitir isso em nosso meio, em nome de Jesus. 2 Timóteo 2, versículo 23, aonde nós lemos mesmo, 2 Timóteo 2, 23, quando alguém vir falar com você essas coisas, você pode dizer: ô meu irmão, a nossa igreja não tem esse costume. O irmão não repara, mas isso não tem o nosso apoio. Olha aí, meus irmãos, e rejeita questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Então eu quero pedir aos irmãos que são pioneiros, que estão já em nosso meio, muitos outros vão chegar, glória a Deus, mas quem for chegando já vai sabendo, glória a Jesus, que a nossa igreja não tem essa característica. Eu não quero, irmãos, trabalhar com obreiro problemático, trabalhar com líder problemático. Acho que a minha cota de sofrer com isso já encheu. Eu não quero mais isso. Eu quero companheiros fiéis para nós trabalhar juntos. Tem alguma dúvida sobre a obra, sobre alguma ação? Chega no pastor. Diz: pastor, me explica esse assunto, como é que é isso? E o irmão vai ter o atendimento respeitoso, reconhecendo a sua pessoa, a irmã, o irmão. Glória a Jesus. É assim que nós devemos trabalhar. Em quarto lugar, o bom obreiro tem que ser de confiança, honesto ou honesta, verdadeiro e pontual. Salmo 101, versículo 7. Eu estou mostrando aos irmãos as características de um bom obreiro. E quando eu falo obreiro aqui hoje, eu me refiro também aos líderes, os irmãos que estão nos ajudando na obra do Senhor. Salmo 101, versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Meus irmãos, então o bom obreiro, ele precisa ser de confiança.
É uma coisa que eu aconselho, minha filha, se você puder resolver sozinha, por favor. Não, as irmãs, elas precisam de ouvir aqui, viu? Senão não faz sentido o lanche, tá? Obrigado. Então, meus irmãos, vejam bem. Obreiro, você quer crescer? Conquista a confiança do seu pastor. Faça com que o seu pastor confie em você. Líder, conquiste a confiança do seu pastor. Meus irmãos, nisto igreja parece muito com empresa. Você tem uma empresa e você não pode estar na empresa o tempo todo. Então você precisa de alguém ali. Quem que você vai pôr? Aquela pessoa que você está vendo que tem sinais de uma maldade? Jamais. Você vai pôr uma pessoa que você confia. Na igreja também é da mesma sorte. Isso aqui, meus irmãos, chamado microfone, é uma coisa muito preciosa na igreja. O pastor não solta isso aqui na mão de quem ele não confia. Glória a Deus. Conquiste a confiança do seu pastor. Seja um Josué. Moisés dormia tranquilo com relação a ele. Nunca seja um Coré. Sabe que o pastor tem que estar com o olho aberto e o outro um fechado e o outro aberto olhando ele. Seja de confiança. Pastor, como é que eu faço para me ser de confiança? Primeiro, não quer dizer que você tem que concordar com o pastor em tudo. Às vezes você discorda, você dá a sua opinião, glória a Deus, mas você precisa mostrar que você não age por trás. Glória a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho muitos anos de ministério, já vi muita coisa na minha vida. Nunca vi uma pessoa dessa prosperar. Nunca vi. Às vezes a gente vê tanta gente com potencial encostado nos cantos. Por quê? Porque o pastor não confia. E é muito importante a pessoa ser de confiança. E engraçado, irmãos, que a confiança, às vezes, a pessoa conquista com a boca fechada. Não precisa nem estar falando muito. Não precisa estar muito perto. Aliás, quem é de confiança não bera muito. É o jeito da pessoa. O líder olha para a pessoa e tem a confiança. Eliseu precisou punir Geazi por uma traição dele. Ele mandou devolver o dinheiro lá do Naamã e Geazi escondidamente correu atrás e diz: o meu senhor mandou dizer que mudou de ideia e vai aceitar o dinheiro que o senhor quis dar para ele em recompensa da cura da lepra. E o homem deu. Ele trouxe e escondeu. E o homem de Deus foi revelado. Porque, meus irmãos, nada fica encoberto o tempo todo do pastor da igreja. Não adianta pensar que vai fazer escondido, que não vai. Então Deus revelou, ele chamou o moço e disse: por que você deixou o inimigo usar você? Mas de que o senhor está falando? Disse: estou falando de você ter corrido atrás do profeta e pegado o dinheiro. Geazi não pensou que seria descoberto. Aí Eliseu diz: a lepra que estava em Naamã passa para você. E ele ficou leproso na hora. Oh, meus irmãos, glória a Jesus. Eu já pastoreei a igreja, irmão, que terminava o culto, eu ia com a minha família para casa e obreiros iam reunir na casa de um ou de outro para tramar contra. Sumiu tudo, irmão. Ninguém deu em nada, ninguém virou nada, ninguém conseguiu nada. E aqueles que estavam do meu lado, hoje está tudo bem, dirigindo a igreja, prosperando, sendo abençoado, né? Glória a Deus. E eu fico tão feliz quando eu tenho notícia que alguém que me serviu
que me ajudou, está prosperando. Eu fiquei sabendo essa semana que o irmão Valmir Rodrigues, irmão Wesley, assumiu a coordenação da região dele lá em Goiânia, no Campo de Pel. Glória a Jesus, porque foi fiel, irmão. O tempo todo trabalhou comigo. Glória a Jesus. Já eu tenho outro irmão que foi vice meu 8 anos, falso, maligno, não é nada hoje, não tem nada. E uma coisa que eu acho assim, irmão, tem hora que eu até pergunto, oh Deus, não precisava tanto, é que nem na vida material não prospera. Eu tenho uma pessoa que foi falsa comigo, eu dei oportunidade a ele. Quando ele chegou na igreja, eu recebi, o pastor dele me ligou, diz: irmão, se você tem amor a você mesmo, não recebe essa pessoa aí, isso é um Absalão, tenha cuidado. Eu disse: ô irmão, mas eu vou ajudar, vou dar uma oportunidade, que eu acho que a função do pastor, irmão, é ajudar as pessoas. Ajudei, irmão, e ele levantou. Hoje está com doença em casa, pobre, não tem nada, já tentou tanta coisa na vida, mexer com coisa, nada deu certo. Um dia essa pessoa foi no meu pastor presidente falar mal de mim e pedir o meu lugar. Ó, pastor, eu acho que a igreja lá... Os irmãos, vejam, irmão, porque a pessoa que tem essas características, a pessoa se torna assim, parece que não tem noção do normal. Ó, pastor, lá a igreja gosta muito de mim, e não é falando mal do pastor César, mas eu acho que o irmão devia tirar ele e pôr eu. Os irmãos, vejam que ponto chega uma pessoa. Aí o pastor muito sábio, o pastor Divino Gonçalves, falou: ah, irmão, então o irmão acha assim? O irmão acha que vai ser bom para a obra? Vai, pastor, o povo gosta de mim, vai crescer muito. Ô, irmão, boa ideia. Vamos fazer o seguinte: amanhã eu vou para Padre Bernardo, que eu estou construindo lá, o irmão vai comigo. 7 horas o irmão esteja aqui. E o rebelde, eu vou dizer para o irmão, ele não mete sacrifício. 6 e pouco ele já estava lá no Parkway, na casa do pastor. Entrou no carro do pastor pensando que está vindo para Padre Bernardo, pegou o pistão norte, onde eu morava. Aí ele falou com o motorista: irmão Marco, entra à direita aí. Aí entrou, agora à esquerda, agora à direita de novo. Aí na chácara 99 ele diz: uai, pastor Divino, aqui é onde mora o pastor César. Ele falou: pois eu vou dar uma passadinha aqui. Aí buzinou lá e eu abri o portão, eram as 7 horas, 7h15. Ele sempre passava lá em casa, o pastor Divino sempre andava cedo. E aí eu saudei ele, nós ali na varanda, e falou: quero mostrar um irmão para você aqui. Abriu a porta do carro, aquele irmão estava branquinho, irmão. Branquinho. Ele falou: irmão, desce aí, irmão. Aí ele desceu. Ele falou: esse irmão aqui foi lá em casa ontem, o irmão conhece ele? Eu falei: conheço, pastor, é meu vice. Ele falou: pois é, irmão. Ele falou isso do irmão. E aquele irmão disse: não, pastor, não foi bem assim. Ele disse: irmão, fica calado, por favor. E falou isso do irmão, quer que eu ponha ele lá, diz que acha que o tempo do irmão já venceu, e que se eu pôr ele lá vai dar certo. E foi falando tudo. E eu fiquei até sem palavra, irmão. Aí ele virou para aquele irmão e disse: olha, irmão, enquanto eu for Divino Gonçalves dos Santos, no Distrito Federal e no Brasil, no Ministério de Madureira, irmão, nunca será nada. Torça para mim morrer, irmão, porque enquanto eu for vivo, irmão, nunca conseguirá nada no Ministério de Madureira. E aí falou: irmão, quer ir para Padre Bernardo comigo? Se quiser, vamos embora. Ele falou: não, pastor, depois dessa, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Ele falou: então eu vou voltar lá em casa e deixar o irmão não pegar seu carro. E entrou no carro e foi embora. Um dia antes no dia que ele embarcou para São Paulo para operar, ele me chamou na casa dele e falou: irmão, cuidado com aquele irmão. Aquele irmão é traiçoeiro. Foi para São Paulo pensando que ia voltar, e lá Jesus levou ele, pastor Divino Gonçalves. Então, meus irmãos, sejam fiéis para os irmãos prosperar. Viu? Quem levanta contra nunca dá certo. O bom obreiro dá bom testemunho de cristão dentro e fora da igreja. Glória a Deus. Sabe ouvir, falar na hora certa, se veste e se comporta com decência,
e discretamente não dá escândalo. Então, o bom obreiro, meus irmãos, ele tem sabedoria. É uma coisa muito importante. É o obreiro sábio, saber falar na hora certa. Às vezes tem hora que está ali todo mundo falando e alguém diz: o irmão não vai falar nada? Ele diz: não, irmão, eu não tenho opinião a dar nesse momento. Porque ele sempre fala com equilíbrio. O obreiro, irmãos, ele tem que ter cuidado ao abrir a boca. Quando fala um membro, fala um membro. Mas quando fala um obreiro, fala um formador de opinião. O obreiro tem que pensar muito no que fala. Ele tem que olhar assim e dizer: isso que eu vou falar, qual será o resultado? Porque quando o obreiro fala, irmãos, ele gera influência no que ele fala. O obreiro nunca pode ser uma pessoa de língua solta, falar sem pensar. Tem que ter muito cuidado, porque isso traz muito prejuízo. Outra coisa é que o obreiro deve saber ouvir. A coisa mais triste que tem é o obreiro chegar a um patamar de idade ou de nível que ele acha que não precisa ouvir mais, não precisa aprender mais. Quando isso acontece, é porque ele está morrendo, chegou ao fim. Então nós devemos ter cuidado com relação a isso. Em sexto lugar, o bom obreiro é ensinável. Olha bem essa palavra, irmãos. Ensinável. Não pode ser arrogante, nem orgulhoso. Irmãos, o obreiro ele tem que receber as exortações pastoral, os ensinamentos, como uma coisa boa para ele. Se os irmãos observaram, o ouro, ele já é precioso por natureza, chama metal nobre, o ouro. Mas ele vai para a mão do ourives, o ourives põe ele numa panelinha, derrete, vai tirando as impurezas e tudo, até ficar o ouro purinho. Aí ele põe na forma da joia que ele quer, se é um anel, se é uma aliança, se é uma pulseira, o que é. Aí ele esfria na forma, só que aí vai para o polimento. Então o ouro, irmãos, o pedaço que está lá, quando a joia fica pronta, é bem menor. Só que é esse processo que encarece ele. Às vezes você vê um anelzinho assim, ó, a pessoa põe lá 25 mil reais, 50 mil, uma coisinha de nada, mas é o tratamento que foi dado. Ele já é precioso de natureza. O tratamento que foi dado, então, faz ele ficar mais caro ainda. Se você deseja ser um obreiro caro, requisitado, um obreiro reconhecido, um líder reconhecido, então seja ensinável, sabe? De vez em quando chega no seu pastor e diz: pastor, como é que eu estou indo? O senhor tem alguma recomendação, alguma exortação? Até o Senhor Jesus fez isso, irmão. Ele disse aos seus discípulos um dia: vem cá, o que o pessoal aí fala sobre mim? O que estão dizendo de mim aí? E a resposta não foi boa. Mas disse: Senhor, até agora ninguém acha que o Senhor é o Cristo. O Senhor não conseguiu ainda pôr na cabeça do povo, não. Tem gente que o Senhor é Elias, outros é Jeremias, outros falam que o Senhor é um profeta qualquer. Jesus não tinha conseguido ainda. Então o obreiro, meus irmãos, ele deve ser desta maneira. Guarde essa palavra, ensinável. Quando o seu pastor te chamar, receba com alegria, com humildade. Irmão, eu quero te dar uma sugestão, eu quero te dar uma exortação. Tem gente que pensa, irmão, que exortação é uma palavra dura. Não, exortação quer dizer ensino com amor. É você moldar a pessoa para ela se tornar melhor, mais preciosa. Então, os irmãos sempre estejam prontos para aprender, e com isso os irmãos vão crescer. Em sétimo lugar, meus irmãos, o bom obreiro não tem ciúme do seu irmão.
quando lhe é dada a liderança de algum setor de igreja, ele tenha que se alegrar com isso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, isso acontece muito, né, em igrejas. Assim, mas por que deu para fulano, não deu para mim? Ué, não deu para você porque não é a sua hora. Um dia um irmão chegou para o pastor Divino e disse: pastor Divino, eu estou muito triste com o irmão. Ele disse: por quê, irmão? Ele disse: porque o irmão consagrou fulano a presbítero e eu continuei diácono. E eu quero saber do irmão, por que o irmão não me consagra? Ele diz: ó, irmão, se o senhor quisesse que eu faça do irmão um obreiro meu, para mim, eu oro pelo irmão aqui agora. Agora, se o irmão quer ser um obreiro de Deus, não é a hora ainda. Deus não autorizou ainda, o irmão não está pronto. Aí o irmão diz: não, então assim eu não quero também. Ou então espera que na sua hora vai chegar. Meus irmãos, quem faz a promoção do obreiro é ele. Certo? E tem obreiro que pensa que ele cresce fazendo média com o pastor. Na verdade, o obreiro tem que fazer média com a igreja, mostrando serviço, não é bajulando a igreja, adulando os irmãos. Eu tinha um obreiro uma vez que levava os irmãos para a casa dele, gastava um dinheiro medonho com churrasco e dando comida para os irmãos da igreja. Não conseguiu nada, irmão, nada. Isso não dá resultado, não é por aí. Agora, mostra ser maturo, ter uma palavra de Deus. Você ora, Jesus opera, Você dá uma palavra, a igreja se alegra. Você pega um cargo na igreja, desempenha com alegria, com carinho. Tudo que você vai fazendo, Deus vai prosperando. A igreja então vai reconhecendo aquele irmão e é hora da promoção dele. Pastor não faz obreiro ou líder para ele, porque o pastor não é dono de nada dentro da igreja, ele é só mais um servo dentro da igreja. Agora, a Bíblia diz assim: bons e fiel servo, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então quem é fiel no que foi colocado, glória a Jesus, a partir da hora, irmão, que a pessoa aceita Jesus, ele já está no palco da vida dele para fazer o espetáculo dele. Faz seu trabalho, desempenha da melhor maneira, você vai começar a ser visto e reconhecido e você vai começar a crescer. Glória a Jesus. Um dia uma mãe, num sermão de Jesus, ela levantou e disse: Jesus, eu tenho um pedido a fazer. Eu disse: pode falar, senhora. Ele diz: eu quero que lá no céu as duas cadeiras da sua direita e da sua esquerda sejam reservadas para meus filhos. Eu quero um filho meu sentando do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo. Até que mãe quer o melhor para os filhos, né? Mas Jesus disse assim: eles dão conta de beber o cálice que eu bebo? Eles dão conta de pagar o preço que eu pago? Jesus queria dizer: eles dão conta de ir para a cruz que eu vou? Meus irmãos em Cristo, as coisas na obra de Deus são conquistadas. Cada um de nós devemos entender assim: no momento, este irmão está se entregando, desempenhando, produzindo mais do que eu. Então hoje ele merece mais do que eu. Isso não quer dizer que você é ruim, que não presta ou que não vai chegar, porque às vezes isso são fases. Tem gente que passa umas fases meio desanimado, meio embaraçado, as coisas materiais não estão permitindo. Amanhã as coisas mudam, a pessoa começa a ter condição de desempenhar e aí chega a sua hora também. Em oitavo lugar, o bom obreiro tem que ser emocionalmente equilibrado. Não pode melindrar com qualquer coisa, ficar ressentido e com sinais de amargura, de cara virada. Tem que perdoar. Irmãos, isso aqui é bastante sério nas igrejas, sabe? Eu congreguei com um irmão uma vez, e como era o costume dele, por pouco tempo, a esposa dele falou para mim assim: irmão, essa igreja aqui completa 23 igrejas que nós congregamos em Brasília.
porque o meu marido não para, eu estou cansado de andar atrás dele. E ele saiu da nossa igreja, morando aqui no Areal, e foi congregar em Braslândia. Aí ela pôs o pé no toco, ela falou: agora não vou mais não, eu vou ficar aqui agora. E uma coisa engraçada, irmão, até hoje eles congregam separado. Isso tem uns 20 anos que aconteceu. Ele já está velhinho, era evangelista da igreja e não consertou. Não vou falar o nome dele, porque ele está vivo, vai que os irmãos conhecem, então não compensa. Mas por que, irmão? A pessoa ouvia uma palavra na igreja, diz que a palavra foi para mim, foi uma indireta. Meus irmãos, minhas irmãs, coitado do pastor que usa o púlpito da igreja ou o microfone com indireta. Agora, o pastor tem que exortar a igreja. Se a carapuça serviu, o pastor não pode fazer nada, né? Agora, eu costumo dizer que obreiro, irmãos, tem que ser igual para-choque de borracha, de carro. Esses carros agora, eles são desse jeito. E esbarra, você pensa, arrebentou meu carro. Quando você desce que vai lá ver, está do mesmo jeitinho, o para-choque veio e voltou, é de borracha. Assim deve ser o obreiro, leva uma pancada na igreja, alguém dá-lhe uma palavra, pisa no seu pé, humilha ele, quando é no outro dia, ele está do mesmo jeitinho na igreja, com a mesma alegria, com a mesma força, com o mesmo ânimo. Glória a Jesus. Assim devem ser os filhos do obreiro, a esposa do obreiro, chega em casa e diz: hoje a irmã falou isso de mim, fez isso para mim, eu não quero. Minha esposa, nós servimos a Jesus, não é homem, não é mulher, vamos continuar firme. O filho, um dia meu filho era pequeno e o obreiro deu nele um puxão de orelha, irmão, literalmente, né? Pegou na orelha dele, arrancou, e aí ele chegou lá em casa e disse: pai, e agora? O que o senhor vai fazer? Eu disse: nada, irmão. Aliás, vamos fazer, nós vamos chegar lá amanhã e agradecer a ele pelo puxão de orelha, certo, meu filho? Certo. Cheguei lá no dia e disse: irmão, muito obrigado pelo puxão de orelha que o senhor deu no meu filho, graças a Deus que não rasgou, irmão. E que Deus recompense e abençoe, irmão. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos na igreja, é para ser melhorado. Igreja é oficina, igreja é marcenaria, igreja é lugar da gente. Tem dia que você sai da igreja voando de alegria, e tem dia que você sai parecendo bagaço de cana, né? Jesus, para que eu vim na igreja hoje? Você veio para escutar isso, irmão. Você veio para passar por isso, para você crescer, para você ser abençoado. Glória a Jesus. Meus irmãos, em nono lugar, o bom obreiro tem que ser fiel a seu cargo. Sua função é servir. Então veja bem, irmãos. Primeiro, o obreiro nunca deve usar, ou o líder, seu cargo em benefício próprio, né? Não tem que ter cuidado com isso. Outra coisa, nunca deve usar das finanças da igreja para interesse próprio. Eu tive uma irmã uma vez, líder de senhoras, que ela fez uma festa e o departamento arrecadou bastante dinheiro, ela convidou um cantor famoso, passou a festa, tudo certo. Aí eu recebo uma ligação, o cantor diz: ô pastor, vai depositar meu dinheiro? Não. Diz: não, que dinheiro? Pô, o dinheiro que eu fui cantar aí, a irmã falou para mim que ia depositar na segunda, até hoje. Já tinha passado uns 10 dias. Eu cantor ia esquecer. Cantor esquece, irmão. Aí foi investigar o negócio, aperta daqui, aperta dali. Ela tinha gastado dinheiro. Meus irmãos, 1 centavo que é da obra de Deus, é da obra de Deus, não é nosso. Glória a Jesus. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você não tem o pão na sua casa e está com dinheiro da igreja. Você passa fome, mas não gasta. Agora, se você quiser, você pode chegar no pastor da igreja. Dizer: pastor, lá em casa hoje não tem um do pão. O que o irmão pode fazer por mim?
Pastor, se puder, ele tem o maior prazer. Vai lá, pega, compra o pão, pega a notinha, põe no tesouro, está tudo certo. Porque quem é fiel no pouco, irmão, Deus coloca sobre o muito. Aleluia. Glória a Jesus, ser fiel. Outra coisa, irmão, a gente põe o cargo na mão de alguém para desempenhar. Cargo geralmente é anual. Às vezes a gente entrega um cargo para alguém, da janeiro, fevereiro, março, a pessoa já está parada. E a igreja tem que aguentar aquilo até dezembro. Não pode, de jeito nenhum. O Senhor Jesus, na parábola, ele representando ali o dono, ele falou: cadê meus talentos? Senhor, eu enterrei, não sei o que. Ele chamou o povo e disse: toma o talento dele e põe na mão de quem produziu. Dá no que tinha ganhado 5, que transformou para 10. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a pessoa tem que ser fiel ao seu trabalho. A gente tem às vezes na igreja diácono que não trabalha como diácono porque queria ser presbítero. Certo, irmão? Não, irmão, seu trabalho é diácono. Aliás, faça com carinho, porque depois que você for presbítero, nunca mais você vai ser diácono. E eu digo para os irmãos, eu tenho saudade do meu tempo de diácono. Aproveita o seu tempo de auxiliar, de diácono, seu tempo de presbítero, porque não volta. Serve com amor, com alegria. Glória a Deus. E outra coisa, irmãos queridos, na igreja tem os cargos, mas na verdade todo mundo é servo. Precisar do pastor lavar banheiro, carregar banco, ficar recebendo os irmãos, ir lá para o estacionamento, pôr um coletinho de segurança, não é demérito, não diminui nada, porque na igreja o importante é a gente estar dentro. Estando dentro é bênção de Deus. Se está sentado no púlpito, se está lá na porta, onde é que está? Nós precisamos, meus irmãos, desmistificar isso. Glória a Jesus. Um dia eu estava numa festa, hospedado com os irmãos, e aí o café lá junto com os irmãos, aquele pão com manteiga, aqueles garrafão de café, e aí eu estava assim, junto com o pastor, e ele chamou o irmão assim: irmão, vem cá, o pão está acabando, irmão, vai lá e pega outro saco. Ele diz: não, pastor, eu sou evangelista. Aí eu falei: não estou perguntando como é não, irmão. O evangelista não tem braço. Não, o pastor falou, porque assim, eu acho que ele não conhecia o pastor dele direito, né? Porque o pastor dele falou: porque o senhor não tem braço, não? O senhor é aleijado? Alguma coisa? Vai lá buscar o pão, irmão. Meus irmãos, coisa esquisita. Nós não podemos deixar isso em nosso meio de jeito nenhum. Misericórdia. Vai, meu Deus. Vai. Se precisar de um pastor pegar a salve e tirar a oferta, maravilha. Enxugar um xixi, não tem problema não. Tudo é bênção de Deus. Na igreja não tem nenhum trabalho humilhante. Humilhante é não estar na igreja. Humilhante é não fazer parte da igreja. Glória a Jesus. O bom obreiro anda preparado na ausência do pastor ou do vice-pastor. Ele está pronto para pregar, orar, aconselhar as pessoas. Glória a Jesus. É muito triste, irmão, às vezes o pastor não está viajando, está atendendo outro lugar, porque o pastor não está aí. Não, meus irmãos, de maneira alguma. O pastor não está, mas o obreiro está, o membro está, o líder está. Glória a Jesus. Ele liga para o pastor, ele toma a iniciativa e a obra continua normalmente. Glória a Deus. Nós precisamos edificar uma igreja onde qualquer um dos nossos membros que tiver tem atitude, tem criatividade. Não é que vai passar na frente do pastor de maneira alguma. Pastor, estou com uma situação aqui. Se for coisinha pequena, você resolve e acabou. Coisa que mereça: pastor, uma situação aqui, como é que eu resolvo? Como é que é o melhor caminho? Olha, irmão, faz assim, assim, assim. Olha, irmã, nós vamos fazer desse jeito e tal, e dá continuidade, a obra continua. Glória a Jesus. E por último, irmãos, o bom obreiro tem que saber tratar e corrigir as pessoas de forma amigável, mansa e amorosa. Não deve ser autoritário, tem que respeitar seus limites. Jesus condena muito quem bate nas suas ovelhas.
Obreiro, irmão, não pode ser mal educado. Obreiro não pode ser grosso. Glória a Deus. Um dia eu vi um irmão assim numa festa, reserva muito negócio de assento, né? E uma irmãzinha sentou e o diácono chegou para ela e falou: irmã, você não sabe ler, não? Ou a senhora é cega? Ela disse: não estou entendendo, irmão. Você não está vendo o que está escrito nessa placa, não? Meus irmãos, isso é maneira de um obreiro falar com o Filho de Deus? Jesus amado, era para ele ter chegado e dizer: ô minha irmã, a irmã não repara não, mas eu vou ver um outro local para a irmã sentar, que esse aqui está reservado para um pessoal que vai chegar e tal, a irmã, por gentileza. Pronto, né? Agora o obreiro chega e diz: irmão, pode sentar aqui não, levanta e caça outro lugar. Ô Jesus amado, irmão, nós temos que ter educação, mas também o obreiro não pode ser medroso, covarde. Não, pastor, não vou falar não. Vai, irmão, você vai, o que tiver que fazer na obra de Deus, você faz. Agora faz com educação, com amor, com carinho, né? Se a pessoa te jogar pedra, ficar brava com você, você diz: ô irmã, não fica nervosa comigo, não, me perdoe em nome de Jesus, mas é porque é assim que tem que ser. E pronto. Até porque, meus irmãos, quem tiver medo de passar por essas coisas não pode ser oficial da igreja, né? O bom obreiro deve respeitar e defender a liderança da igreja, não falar mal do pastor nem de outro obreiro. Ele ora e não critica. Irmãos em Cristo, um obreiro falar mal do seu pastor, dos seus colegas, dos líderes da sua igreja, dos membros da sua igreja, não tem qualificação para ser obreiro, de maneira alguma. Glória a Jesus. Como disse Davi: não toco no ungido do Senhor, de maneira alguma. Glória a Jesus. Glória a Deus. De maneira alguma, meus irmãos. Agora, se você vê alguma coisa errada no seu pastor, no seu colega, vai a ele dizer: irmão, eu não sei se é eu que não estou entendendo direito, mas esse assunto é assim que está acontecendo? Sim, irmão, é assim. O irmão não acha que se fizesse assim ficaria melhor? E tal. Pronto, irmão. Aí você falou com educação, você ajudou, né? Outra coisa, irmãos, nós como ser humano, é por isso que a gente chama pessoa, que vem de persona, que é individualismo, unidade. Cada pessoa tem um querer, uma opinião, uma vontade, uma maneira de ver. Quando vai para a igreja, se a pessoa não trabalhar isto, a igreja viraria uma coisa esquisita, porque não ia agradar ninguém, ou só um. Certo? Então a minha opinião, a minha maneira de ver, vai até a hora que a minha igreja decidir sobre o assunto. A minha igreja, o meu pastor decidiu sobre o assunto, eu não penso assim mais, eu não acho assim mais, agora eu penso, eu acho do jeito que foi decidido na minha igreja. Porque se não for assim, irmão, a igreja vai virar um grupo de insatisfeitos o tempo todo, querendo a igreja do seu jeito. Isso não vai acontecer, certo? Por isso que muita gente não entende o pastor, porque gostaria que o pastor fizesse do jeito que ele acha ou que ela acha. Só que o pastor não está na igreja para fazer do jeito que alguém acha ou do jeito que alguém quer. O pastor está na igreja para fazer do jeito que Deus acha, do jeito que Deus quer. E os obreiros devem defender isso. Esse, irmãos, é outro assunto que nós queremos deixar muito bem resolvido. A minha opinião é esta, o meu desejo é este, eu vejo assim. Ok. Olha, irmão, a sua opinião, o seu desejo, a sua maneira não foi aprovada. Sem problema, pastor. Então agora eu não penso mais assim, eu não vejo mais assim, eu não acho mais assim. A minha opinião agora é o que foi decidido pela minha igreja. Glória a Jesus. Num time de futebol, meus irmãos,
O treinador pega o atacante, a estrela, e diz: hoje eu preciso de você desse lado aqui do campo, fazendo isso, certo? O repórter vai entrevistar ele e diz: uai, você está numa posição que não é a sua, isso vai te prejudicar, o que você tem a falar sobre isso? Ele diz: meu amigo, meu professor achou que assim vai ser melhor para a nossa equipe, que desse jeito nós vamos ter mais possibilidade de ganhar, então eu vou desempenhar sem problema algum, até porque eu sou funcionário do clube e estou para obedecer. Pronto, meus irmãos, acabou. Ele vai e não faz nenhum gol, o time perde o campeonato, dinheiro, perde tudo. O repórter vai entrevistar ele e diz: e aí, foi erro do treinador? Ele diz: de maneira alguma, a equipe não desempenhou bem, todos nós não fomos muito bem e perdemos porque merecemos, e vamos levantar a cabeça que a semana que vem tem outra competição aí, nós vamos tocar para frente. Acabou, meus irmãos, acabou. Glória a Jesus, que num time de futebol, qualquer equipe, até no tráfico de drogas, se alguém levantar contra a organização, ele está frito, ele está fora, ele está excluído, acabou, porque essas coisas não é permitido, e na igreja não pode ser diferente. A igreja, as pessoas têm que andar, a Bíblia diz assim: sejam todos do mesmo parecer, sentindo uma mesma coisa. Vocês sabem o que quer dizer a palavra comunhão, irmãos? É todos vivendo como se fosse um. A palavra comunhão é como um, que é a palavra comunhão. Então, passou essa porta para dentro, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu vejo, mas é o que a minha igreja, o meu pastor vê, é assim que eu quero ser também. E é assim que nós temos que ser felizes, meus irmãos. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus, e que esta palavra fique no vosso coração. Já é hora